Olá, meus irmãos, vamos agora acompanhar sobre a questão do pastor Paulo Júnior, né? Que a verdade chegou completa, né? A verdade estava aí, sobre o pastor Paulo Júnior, estava aí, né? Mas chegou, né, realmente a pura verdade. Né? Nós vamos aqui direto no YouTube e vamos aqui, que eu quero mostrar um vídeo aqui desses pastores que queria, né, acobertar, estavam inventando coisa, né? Estava inventando coisa que o pastor Paulo Júnior estava doente com o Bernaldi, e os idólatras do ex-pastor Paulo Júnior querendo acobertar o Paulo Júnior, né? Os idólatras do Paulo Júnior querendo acobertar, ele estava com o Bernaldi, aqui no que, sei o que. E hoje estão tudo passando vergonha, esses idólatras do ex-pastor Paulo Júnior. Então, a gente vamos acompanhar esse vídeo aqui desse pastor mentiroso calvinista, né? Vamos aqui acompanhar. Como pegar um bônus alto como banca de 25? A gente começa gerando uma vez com o valor acima da nossa banca para mudar as figuras. Isso se somou com outros problemas. No trato com os irmãos do dia a dia da igreja. Eu não me lembro agora, mas alguém disse também de excessiva severidade até no trato com a família. Eu não me lembro disso, é isso também? Eu não me lembro agora. Mas enfim, ele entendeu isso e ele mencionou isso, a excessiva severidade como sendo pecado que o desqualifica, na visão dele, o pecado que o desqualifica para o ministério pastoral. Irmãos, várias pessoas escreveram dizendo que eu deveria me manifestar sobre isso e tudo mais. Queridos, eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência, a conferência desse ano foi cancelada, na conferência do ano passado. Então é um irmão querido. E o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos Mentiroso, né? Mentiroso. Um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. Dizendo que o pastor estava doente, né? Mentiroso. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse: eu estou com uma síndrome chamada síndrome. Quando ele fez o vídeo, o Marcos Candonato, ele não estava doente não, viu? Estava doente não, quando fez o vídeo falando toda a verdade, porque expulsaram ele, viu? De burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas. Burnout. O ex-pastor Paulo Júnior estava com burnout. Quando ele oprimia as ovelhas, falava arrogante com as ovelhas, até ameaçava de pegar as ovelhas, quer dizer que ele não estava com burnout ali, né? Vá contando sua história aí, pelo amor de Deus. Deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não me entendo desse problema, talvez a Anaí. Abalado, né? Enquanto ele estava querendo massacrar as ovelhas, ele não estava abalado. Vá contando a historinha aí. Depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença, mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. Mentiroso. Irmão, você sabe o que é isso? Sem férias há 23 anos. Isso se somou com outros problemas próprios do pastorado e tudo mais.
E ele foi diagnosticado assim, com essa séria enfermidade, que deixou ele bastante abalado e fragilizado. E os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério, para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui. E se o pastor Paulo Júnior... Bom, amados irmãos, isso aqui é tudo mentira, tudo mentira. Eu vou mostrar para você as férias do pastor Paulo Júnior, né? Confira aqui as férias do pastor Paulo Júnior. Vocês vão me acompanhar aqui as férias do pastor Paulo Júnior, em janeiro, pois é. Vamos ver aqui as férias do pastor Paulo Júnior. Tá aqui, ó. Vamos acompanhar as férias do pastor Paulo Júnior, né? Porque esse pastor calvinista, Marcos Grangonalto, tá mentindo para várias pessoas. Tá mentindo, Disse que o pastor Paulo Júnior nunca teve uma férias, né? Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Acompanha aí. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de tirar férias, a importância do descanso. Pois é, até o pastor, o Paulo Júnior sabe que ele tem que tirar suas férias. Ele sabe a importância de tirar suas férias todo ano em janeiro, né? Em janeiro. Esse vídeo está no canal do próprio Paulo Júnior, tá? Vamos lá. Descanso físico, mental e emocional. Eu já quero aproveitar para comunicar a vocês que eu vou sair. E aqui Marco Grangonalto e os idólatras do Paulo Júnior, né? Aqui ele não tá com Bernaldi não, né? Tá com Bernaldi não, viu? De férias agora, então nós não teremos o Dia a Dia com Deus durante aí mais de um mês. Pois é. Então, como vocês não viram o Paulo Júnior postando vídeo, mais um dia com Deus, porque ele estava de férias, ok? Pegou suas férias, todo feliz da vida. Não tá com Bernaldo aqui não, viu? E porque eu quero me ausentar e descansar, desfrutar com a minha família, estar longe das mídias sociais. Ok? Sorridente, feliz da vida, porque vai ter as suas férias, né? Teve as suas férias, né? Vamos lá. Qualquer coisa nesse sentido. Passado um tempo, o dia a dia com Deus vai voltar, ok? Marcos capítulo 6, verso 31, o próprio Jesus recomenda o descanso, recomenda as férias. Ele sabe, ele tem consciência que ele tem que ter as suas férias, ok? Pois é. Tem nada de Bernaldi não, viu, Marcos Grangonaldo? Sabia? Diz assim, e Jesus lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Outras traduções, vinde descansai um pouco, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ele está falando dos discípulos. O trabalho, o ofício deles era muito pesado, era diário, era tenso, era intenso. Mas chegou um momento que Jesus falava para eles, basta, agora chega, vamos tirar um tempo para ir para um local deserto, descansar, comer, revigorar as forças, restaurar as forças. E assim os discípulos faziam. Lá na terceira carta de João, ele também recomenda, ele também se preocupa com a saúde. Faço votos que tenha saúde e prosperidade. Ele deseja a saúde do amado presbítero. Certo, então o Paulo Júnior, ele tem consciência, né, sobre questão de ter férias, né? Ele tem consciência, então todo ano ele tem as suas férias, né? Para descansar, sobre questão de saúde. Pois é. Então nós vemos que a Bíblia, ela trata assim da parte espiritual, mas também da natural. Nós temos um tempo para descanso. E esse tempo é muito adequado no período de férias. Eu não sei se você já entrou, saiu de férias, ou se ainda vai sair de férias. Mas as férias, elas são boas para quê? Primeiro, desfrutar com a família.
É o tempo que podemos passar o dia todo com a mulher, com filhos, com o esposo ou com a esposa. E aí nós vamos refazendo os laços, redescobrindo um ao outro. Nós vamos trocando intimidades. E não é nada melhor do que fazer isso com a mulher, com os filhos, com o marido. Então é muito bom passar tempo com eles, recriá-los, ser recriado por eles, fazer brincadeiras, culto familiar, ler a Bíblia. Normal. Vai ser excelente você fazer isso. O que mais podemos fazer nas férias? As férias... Bom, meus amados irmãos, né? Então esse vídeo está no canal do Paulo Júnior, do ex-pastor Paulo Júnior. Então aqui não foi nada a questão de que o médico mandou, não. É mentira desses pastores calvinistas e desse Marcos Cragonaldo, ok? Então o Paulo Júnior teve férias agora em janeiro, tá certo? Ele teve férias agora em janeiro, porque todo ano, há 12 meses, ele sempre tem as férias dele. Então, Marcos Cragonaldo, ele queria mentir para as pessoas, tá? Então, o Paulo Júnior tá aqui, todo feliz da vida, que vai ter suas férias, e realmente ele estava de férias. Ele entrou de férias em janeiro, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a data, certo? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa coisa de dizer que Paulo Júnior nunca teve férias, há 20 anos sem férias, é mentira, ok? Então tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 5 de janeiro. Então o Paulo Júnior começa a sua férias, né? Aqui, 5 de janeiro já começa a sua férias, né? Completa-se os 12 meses que tem as suas férias, ok? Então, a cada 12 meses, cada um tem direito às suas férias, há 12 meses, certo? Então, tá aqui para vocês. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos é que, por exemplo, se uma pessoa ela adoece no trabalho, essa questão de doença burnout, né? Adoece no trabalho, sem o patrão dar férias, a empresa tem direito de indenizar a pessoa que adoeceu sem ter férias, ok? Então, o Paulo Júnior não estava doente coisa nenhuma, certo? Então, o que acontece, amado irmão? Vamos voltar aqui para o vídeo do Marcos Cragonaldo. Precisa fazer Pix e tá sem grana? No Recarga Pay você faz o Pix hoje e só paga quando chegar a fatura. Esse 100 reais que a plataforma dá de graça quando se cadastra não serve de nada porque a pessoa perde tudo. Do que adianta então? Então nós vamos voltar aqui no vídeo do Cragonaldo, calvinista mentiroso, né? E vou mostrar outro vídeo. E eu vou mostrar para vocês porque eles tinham que mentir, inventar coisa, que o pastor estava doente. Vou mostrar depois, tá? Vamos lá. Se somou com outros problemas próprios do pastorado e tudo mais, e ele foi diagnosticado assim, com essa séria enfermidade, que deixou ele bastante abalado e fragilizado, e os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério. Bom, o que deixou o Paulo Júnior abalado, foi porque ele perdeu o seu cargo, né? Ele perdeu o seu poder, né? Foi expulso da igreja, né? Então ficou muito abalado, né? Aí ficou abalado realmente porque perdeu o poder, né? De ser pastor, de liderar a igreja, né? Marcos Cragonaldo. Foi questão de doença, não. Para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédio. Pronto, aqui eu já mostrei para os irmãos, né? Que Paulo Júnior já entrou de férias em janeiro agora, né? 5 de janeiro entrou de férias, né? Ele anunciando as suas férias em janeiro, que completa os 12 meses, né? Não teve negócio de médico mandar ele descansar, porque não sei o que, não.
é mentira desse pastor calvinista. Os calvinistas são mentirosos, né? São muito mentirosos para cobertar o pecado. Médios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui. E se o pastor Paulo Júnior, em algum momento, ouvir eu falando isso, espero que ele me perdoe, que o meu objetivo é ajudá-lo e desfazer certas maldades, irmãos. Desfazer certas maldades que eu tenho visto nas redes sociais contra ele. E ele disse isso para mim com... Pois esses são os homens que gostam de apoiar e acobertar o pecado, né? Dessas pessoas quase militantes, né? Pastor arrogante que quer dominar as ovelhas, né? Gosta de defender essas pessoas, né? Militantes, né? Contou os detalhes acerca da sua enfermidade, o modo como a enfermidade tem se manifestado nele, preocupando muito a sua esposa e tudo mais. Um sofrimento. Bom, a enfermidade, Marco Grangonal, do Paulo Júnior, olha, a enfermidade do Paulo Júnior é dinheiro, o prejuízo de perda de dinheiro, né, da igreja. Essa é a enfermidade dele, viu? Muito intenso. Eu nunca tive esse problema, mas a descrição que ele fez para mim desse problema... E para completar, Marco Grangonaldo, né? A enfermidade do Paulo Júnior, o Bernaldi do Paulo Júnior, dinheiro, né? Ganância, é dinheiro. Prejuízo e quer descontar nas ovelhas. Essa doença dele é o dinheiro, né? O dinheiro, né? Foi uma descrição que me deixou impressionado com o modo como ele vem sofrendo com isso. E ele então... E deixando bem claro o Claudio Grangonaldo, né? Desse Bernaldi do Paulo Júnior, é o dinheiro, a ganância, que tomou prejuízo da igreja, perdeu muito dinheiro e queria agora que as ovelhas pagassem o seu prejuízo, dominando, envergonhando as ovelhas, os ombreiros, diante de todo mundo, por causa de dinheiro. Pelo amor de Deus. Esse homem não estava qualificado de maneira nenhuma de ser pastor. Há 20 anos ele não estava qualificado. Não. Ninguém se fala arrogante com as ovelhas, não. Certo? Obteve dos médicos essa licença de 3 meses. Não. Marcos Grangonaldo, você está mentindo para as pessoas. Não minta não, meu filho. Ei, não minta não que é filho, né? Então, a prova dos irmãos que eu já mostrei há férias, que a organização, né? Os líderes, a igreja, deu para o pastor Paulo Júnior, certo? Foi a igreja, os líderes, a liderança que deu as férias do pastor Paulo Júnior, agora em janeiro, 5 de janeiro, né? Não foi médico, coisa nenhuma, viu? Para admitir Marcos Grangonaldo. Passou em minha casa, ficou ali 2 dias em minha casa, e de lá ele foi para um lugar mais isolado da família para descansar esses 3 meses. E dentro desse período de 3 meses, isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. Irmãos, Pois é, Marcos Grangonaldo, né? O Paulo Júnior confessou tudo, porque do afastamento da igreja. Não foi porque estava doente, não, certo? E você vir para cá mentir? Pelo amor de Deus. Discordo disso. A nossa prova, Marcos Grangonaldo, é o próprio Paulo Júnior. Ele confessou tudo porque foi afastado da igreja. E ponto final. Quem é você para estar mentindo? Que ele estava doente, não quis contar, porque, pelo amor de Deus, como é que um homem vai se matar em público? Eu saí porque eu maltratava as ovelhas, eu fiz coisas que... Quer dizer que o homem vai se matar dessa... Pelo amor de Deus, não existe isso não. Não existe isso não. O mais fácil era o Paulo Júnior falar, né? Olha, eu estou saindo da igreja porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu agi
agir dessa forma, era dessa forma, Mas o que o Paulo Júnior falou é a pura verdade do seu afastamento. Não queira mentir não, viu? Vocês aí, idólatras do Paulo Júnior, não queira mentir não. A verdade apareceu. Eu não creio que o pastor Paulo Júnior esteja desqualificado para o ministério por causa do que ele fez. Não creio. Como é que é? Como é que é, rapaz? Marcos Grangonaldo, como é que é? Ele não estava desqualificado pelo que ele fez? Aí é, né? Aí você gosta que homens torturem, né? Massacre, envergonhem as ovelhas, né? Você gosta, né? Você gosta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São esses homens aqui, igrejas calvinistas, que apoiam homens parecendo ditador, né? Que quer dominar as ovelhas, né? Até ameaça, como você viu o vídeo aí do Paulo Júnior. Pelo amor de Deus. Quer dizer que o pastor que está oprimindo as ovelhas, envergonhando pesado as ovelhas, quer dizer que ele está qualificado como pastor. É isso, Marcos Grangonaldo? Pelo amor de Deus. Deus me livre. Essas igrejas, esse povo calvinista. Deus me livre. Pelo amor de Deus. A desqualificação para o ministério, a meu ver, existiria se ele se mantivesse obstinado nisso. Porque nesse caso, ele não poderia ser considerado irrepreensível. Mas quando um pastor é chamado, exortado, admoestado, reconhece seu erro, entra numa fase de contrição, de tristeza pelo seu pecado e se arrepende disso, essa é a maior prova da sua qualificação. É esse o homem irrepreensível. O homem irrepreensível é o homem que, quando confrontado com brandura e com a Bíblia em punho acerca da... O Marco Grangonaldo, né? O Paulo Júnior já estava desqualificado faz tempo. Faz tempo. Ele está desqualificado. Desobedecendo à liderança, passando por cima da liderança, manipulando a liderança, maltratando as ovelhas. O Marcos Grangonaldo, ele já estava desqualificado, faz tempo. Pelo amor de Deus. Para mentir é com ele mesmo. Suas falhas, reconhece isso. E se arrepende, confessa e abandona. E segue em frente ao quebrado, é verdade. Mas prossegue. E, no entanto, acredito que até por causa da fragilização emocional decorrente da doença, ele tomou essa decisão. Não sei se a igreja, os líderes da igreja também o obrigaram a isso, não sei. Sim, irmãos, eu quero falar para vocês. Depois que o Paulo Júnior entrou de férias, né, que ele estava de férias, por isso que não postou mais vídeo, né? Eu acredito que aí ele já estava expulso, né? Ou se não, quando ele saiu de férias e voltou para a igreja, aí ele recebeu a notícia que ele já seria expulso, né? Porque a liderança descobriu algo, né? E botou ele e tirou ele do ministério. Tá? Então essas duas partes, tá? Ou ele já tinha sido expulso, aí entrou de férias aí, não sei o quê, né? Ou se não, quando ele voltou de férias, voltou para a igreja, aí a liderança expulsou, porque soube de algo sério para poder expulsar, retirar o Paulo Júnior. Ok? Vamos lá. Eu acredito, a minha visão, não falei mais com ele depois que ele esteve em casa, mas a minha visão... Aí esse é o amigo, né? Esse é o amigo, né? Que o amigo conta a doença grave, o amigo vai embora e já era. Esse é o amigo, né? O amigo conta a doença gravíssima
E aqui o amigo vai embora e nunca mais liga pro amigo. É o amigo aqui, pelo amor de Deus. Estão inventando historinha pra boi dormir, né? Inventando história pra boi dormir. É que ele poderia talvez pedir um período de descanso maior ou aproveitar esse período que os médicos deram de 3 Não, Marcos Tragonaldo, né? O descanso do Paulo Júnior, né, ele já falou no vídeo aqui, em janeiro, já estava já entrando no seu descanso, nas suas férias, ok? Para admitir. meses para rever tudo isso e se comprometeram à mudança caso a sua severidade seja realmente uma severidade muito grande. Eu não conheço o dia a dia dele na igreja, não sei. Não conheço não. Mas se você não conhece, né? Então para estar mentindo aí não é bom, né? Se você não conhece o dia a dia da história, para estar mentindo aí não é bom, né? Acredito que ele seja um homem desqualificado para o ministério e o vídeo que ele gravou, na minha opinião, é a maior prova de que ele não é um homem desqualificado para o ministério. Bom, a maior prova, Marcos Grangonaldo, né? Grangonaldo. A maior prova que ele era um homem desqualificado, tá aí, cheio de vídeos aí. Cheio de vídeo escandaloso, né? Horrível. Tá aí a prova, certo? Não fique falando besteira, tentando enganar o povo, não, tá? A maior prova já apareceu também, aí as provas já apareceu aí, né? Da organização mostrando a prova, realmente porque ele foi expulso, né? Vamos lá. Se houvesse obstinação, eu sou assim, é meu jeito, quem gosta, tudo bem, quem não gosta, azar seu, eu vou continuar desse jeito, aí é diferente. Bom, vamos aqui. Aí é diferente. Você está desqualificado para o ministério. Ou qualquer outra área da vida. Quer dizer que maltratar a ovelha, humilhar a ovelha, ele não está desqualificado. Pelo amor de Deus. Que é elencada lá em 1 Timóteo 3. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Preste atenção no que eu vou falar. A Bíblia fala sobre pastores que se apacentam a si mesmos, né? Então, esse aqui é tipo de pastores que se apacentam a si mesmos. Não se preocupa com as vítimas, com as ovelhas, não. Esses aqui são pastores que se apacentam a si mesmos, só pensam neles, em defender lobo, defender os seus grupozinhos. Eles não se preocupam com as vítimas e nem com as ovelhas. Está aqui, ó, o exemplo de um deles, ok? Onde há as qualificações. As qualificações estão lá, para o episcopado. Então, se a pessoa quebra um daqueles fatores, suponhamos que eu deixe de governar bem a minha própria casa. Vamos supor que isso aconteça. Eu deixe de governar bem a minha própria casa e os líderes da igreja me procurem e me exortem. E eu me arrependa do que estou fazendo e mude. Eu sigo em frente no ministério, entristecido, humilhado, mas com a vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Bom, vamos aqui acompanhar agora outro vídeo, certo? Vamos acompanhar outro vídeo aqui. Olha só. Vamos acompanhar aqui outro vídeo. É cada um aparecendo aí para mentir, né? Vamos olhar aqui. Gostam de mentir demais. Estão aparecendo um monte aí para mentir, né? Mas a casa caiu, né? A casa caiu. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos acompanhar mais um aqui. Acompanha aí. Mais um mentiroso. Né? Todos nós temos acompanhado o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior. Mais outro, né? Mais outro mentiroso, né? Vamos acompanhando aí. Né? Vamos acompanhar aqui. Né? Mais outro mentiroso, né? Vamos lá. Pregador aqui da nossa igreja, vinha aqui, pregava. Seria preletor do nosso congresso de avivamento, mas ele nos avisou que estava com burnout e estava se afastando de 60 dias do ministério. E, para surpresa nossa, ele soltou um vídeo pedindo perdão, se afastando da igreja Aliança do Calvário. Eu imediatamente liguei para ele. Foi uma decisão pessoal.
que ele não quis dar maiores esclarecimentos, nem a igreja deu também. E aí, os irmãos já sabem o que acontece nas mídias sociais. O que eu disse para ele foi: Paulo, nós estamos aqui. O que você precisar da gente, nós estamos para apoiar você, sua esposa e os seus 3 filhos. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a mídia usa isso aí, ele tem pessoas que não gostam dele, e aí já criam narrativas e muitos assuntos que não são verdadeiros. E o que nós temos que orar é pela restauração dele. Ele me falou que mudou-se para Goiânia, deixou a igreja, e ele... O pastor está dizendo aqui, o pastor está dizendo que o Paulo Júnior ligou para ele. Olha só a mentira de Satanás, né? Que vai estudar teologia, em breve, se Deus permitir, ele retornará ao ministério, né? Para pregar o evangelho como ele pregava. Para mim, essa é a parte, né, que ele vai falar. Que o pastor Paulo Júnior ligou para ele, dizendo que estava com o Bernardo, né? Daqui a pouco. Aí. E nós estamos aqui nessa noite para orar por ele. Porque ele teve muitas vezes aqui e foi instrumento de Deus para abençoar nossas vidas. E aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não é hora de bater, de atirar pedra, é hora de acolher. O livro que tem acabado com igrejas locais, o livro que, segundo alguns, tem sabotado ministérios sérios, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou reagir a um vídeo do canal Fé e Tulipas, da Rebeca Salazar, e o nome do livro é Uma Igreja e a Bíblia Contém Erros. Já acabou? Né? Enfim, você sabe o que é, que afetou o mundo inteiro. Eu não posso falar aqui porque o YouTube, ele implica com esse tipo de assunto. Heath Lambert, Albert Mohler, Nancy DeMoss, John MacArthur, R.C. Sproul, Heath Lambert e vários outros. Mas Scott McKnight não concordou. Todos nós temos acompanhado o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior. Pregador aqui da nossa igreja, vinha aqui, pregava. E aí, os irmãos, sua esposa e os seus 3 filhos. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a mídia usa isso aí, ele tem pessoas que não gostam dele, e aí já criam narrativas e muitos assuntos que não são verdadeiros. E o que nós temos que... Não, pastor, não, ninguém está criando nada, né? Ninguém está criando nada, não. O próprio Paulo Júnior publicou ao público o seu pecado, ok? Não vem falar besteira, não. Orar é pela restauração dele. Ele me falou que mudou-se para Goiânia, deixou a igreja, e ele disse que vai estudar teologia, em breve, se Deus permitir, ele retornará ao ministério, né? Para pregar o evangelho como ele pregava. E nós estamos aqui nessa noite para orar por ele, porque ele teve muitas vezes aqui e foi instrumento de Deus para... Deixa eu botar aqui. O que você precisar da gente, sociais, né? Pedindo perdão, se afastando da igreja Aliança do Calvário. Eu imediatamente liguei para ele, foi uma decisão pessoal, que ele não quis dar maiores esclarecimentos, nem a igreja deu também. E aí, os irmãos já sabem o que acontece nas mídias sociais, né? Bom, então, nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, né, esse pastor fala que ele ligou para o pastor Paulo Júnior. O Paulo Júnior disse para esse pastor que estava com Bernardo. Estava com Bernardo. Olha só a confusão, a mentira, né? Então, como esses pastores aqui, Marcos Grangonalto, né? Marcos Grangonalto, certo? E esse pastor aqui, porque a liderança não explicou nada, não revelou nada, então por isso que a liderança do Calvário se manifestou, né? Porque a liderança do Calvário
estava vendo que esses homens aqui estavam mentindo, né, contra a liderança do Calvário, né? Contra a liderança do Calvário, os líderes que tirou o Paulo Júnior. Então, Marcos Cagronauto, e esse daqui, né, falando sobre a liderança, que a liderança foi errada em tirar Paulo Júnior. Então, por isso que a liderança, ela se manifestou agora, para botar uma nota, para falar a verdade, que nós vamos acompanhar agora, ok? Vamos acompanhar. Deixa eu botar aqui, para a gente acompanhar aqui. Aí eu quero até mostrar aqui, né? Vou mostrar aqui. Parte da liderança da Igreja Aliança do Calvário e da segurança. Aí eu quero mostrar agora, né, o pecadinho da Igreja do Calvário, do Paulo Júnior, né? Você vai ver a agressividade, a agressão. Por isso que a nota fala sobre agressão, né? Que Deus tenha misericórdia deste ministério caído. E, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Deixa eu fechar aquela porta ali. Maldade em Israel, a controvérsia de Deus com Paul Washer e com Paulo Júnior. Neste vídeo eu mostro a terrível agressão que sofrimos por parte da segurança da Igreja Aliança do Calvário e da liderança também, no dia 1º de novembro do ano 2021. Aí vocês veem como este homem me leva quase enforcando e como este outro homem empurra meu filho Zacarias, de 15 anos. Então, irmão, você vê, né, o próprio, né, segurança do Paulo Júnior, né, empurra a criança, né, para você ver a maldade, né, dessa igreja do Calvário, do Paulo Júnior. E a própria igreja do Calvário, né, processou o missionário, mas o Paulo Júnior nunca falou desse pecado aqui, da agressão, né, ao missionário. Né? Em vez do ex-pastor Paulo Júnior, né, falar sobre esse pecado aqui, essa agressão, na verdade a igreja processou, né, o missionário, para você ver, né, o pecado, né, escondido do Paulo Júnior, que ele nunca publicou em público sobre essa agressão aqui, né, para vocês verem. E o irmão aqui, o missionário, ele publicou tempos atrás esse vídeo aqui, mas ninguém não estava nem aí, ninguém deu ligança nenhuma, né? E agora que está publicando vídeo, mostrando aí, para você ver como são esse povo aí. Como são, né? Como são perversos, né? Parecem uns ditadores, né? Os ditadores, né? Agindo com violência, né? Agindo com violência aqui. Parece ditadores, né? Agindo com violência aqui, essa igreja do Calvário. Os homens do jiu-jitsu, né? Que o Paulo Júnior é treinador de jiu-jitsu.
Bem assim, esses homens saem seguindo os seus exemplos, né? Misericórdia, isso é triste demais aí, isso é triste demais. Sendo humilhado diante da sua própria mulher e do seu filho, né? Esses homens aí com agressão, quase forte. Irmão, é triste, é muito triste, né? Muito triste. E esse tipo de agressão aqui, que o pastor Paulo Júnior escondeu durante anos, nunca chegou a público. Também como a liderança de defesa do... Nunca chegou a público para falar dessa agressão, a humilhação de um pai de família ali passando vergonha diante da família ali, misericórdia, irmão, misericórdia. Então esse pecado aqui do Paulo Júnior, dessa agressão dessa igreja, escondeu por muito tempo, né? Nunca confessou, né? Evangelho, em polo roxo atrás, está presente e não impede violência. Então todos esses seguranças aqui, ombreiro, nenhum deles desapartou, estava tudo gostando, né? Tudo gostando de estar massacrando aí o missionário, né? Ninguém apartou nem nada, para você ver como são mal, né? Esses calvinistas. Já vai chamar. Vai chamar a polícia. Podemos ver o papel? Não. O papel não é para vocês. É contra vocês. Então, vamos lá. Porque a gente quer fazer tudo legal. Nós acabamos de vir. Então, o que acontece, irmãos, o que acontece é que a igreja do Calvário, do Paulo Júnior, processou, né? Processou o irmão, né? Faz um tempo já. E o irmão, o missionário, não podia chegar perto da igreja, né? Porque a igreja processou, né? A igreja processou. E o missionário não podia chegar perto da igreja, ok? Então, o missionário estava distante, Mas só que esses seguranças aí, ombreiro, da igreja do Calvário, né? Tirou ele à força, pela violência, né? O irmão ali só apenas conversando ali. E foi tirado à força bruta, né? A força bruta por esses calvinistas aí. E falar com... Bom, o que acontece, irmão? O que acontece é que a Bíblia fala, né? Como todo mundo sabe, Deus enviava seus profetas. Deus enviava seus profetas para dar a profecia, para repreender os líderes, né? Aos sacerdotes, aos falsos profetas. Então é o caso, né? do missionário aí. É o caso do nosso irmão missionário. Então ele sabe de tudo, do que estava acontecendo, né, nessa igreja do Calvário. Então ele queria ali falar com Paulo Júnior, repreendê-lo, né, para que ele pare com isso, para que ele confesse o seu pecado. Era isso que o missionário queria fazer ali, né, na frente da igreja, né, falar com Paulo Júnior. E o Paulo Júnior nunca quis conversar com o missionário, ok? E além de o missionário ser, né, fizeram agressão com o missionário, ainda processou, né? Pelo amor de Deus, irmão, essa igreja calvinista. Bom, escrivão Emerson. Se ele me falar que a gente não pode fazer no valer o que nós temos o direito, tá bem? Eu também. Se você quiser conversar comigo ali 200 metros da igreja, nós vamos conversar a tarde inteira. Mas lá perto você não vai chegar. Não, eu não vou chegar aqui, vou ficar aqui. Como os irmãos estão vendo aí, né? Esse daí com a camisa roxa, né? Camisa roxa, cor de uva, não fez nada. E você viu o que ele falou, né? Se não coisar, eu vou falar com respeito, não sei o que, para o bem. Aí você viu a força bruta que fizeram com o missionário, né? E ninguém fez nada. Aqui dá mais de 200 metros. Entendeu? Se a polícia chegar... E outra coisa, irmão, o pastor, o ex-pastor Paulo Júnior, ele sabia sim dessa agressão aqui, ok?
o Paulo Júnior sabia sim dessa agressão aqui, e aí a própria igreja processou o próprio missionário, né, para você ver. E o próprio missionário, quando foi agredido, ele publicou para todo o Brasil, né? E com certeza o Paulo Júnior sabia sim dessa agressão. Ele não é menino não, porque tudo que se passa, né, o Paulo Júnior ele fica sabendo, certo? Vocês nem mostram pra nós, como que a gente vai saber? Ele me falou que podemos ir lá agora. Eu acho que aí você pode correr atrás do seu direito. Você me dá argumento bíblico, eu atendo. Mas se você não me dá argumento bíblico, eu não vou. Vou te dar mais que isso, vou te dar argumento que você acha. Né? Apenas o irmão estava conversando, né? Não era motivo de agir com violência com o irmão, não. Não é motivo de agir com violência com o irmão, não. Mas esses calvinistas são arrogantes e maldosos. São violentos. Essas pessoas que carregam a cruz, né? O símbolo da cruz, das cruzadas, né? Os cavaleiros da cruzada, que são esses calvinistas que carregam o símbolo da cruz, né? Vamos lá, vamos ver? Tá bem. Alexandre, a ordem é sua, você quer que tire ele? Escândalo, né? Pode fazer. O primeiro escândalo sem que haja irmãos vendo, porque depois que tiver irmãos vendo. Eu estou pedindo com carinho, por favor, 200 metros. Né? Você veja que esse líder aí, da camisa roxa, né? Eu estou pedindo com carinho. E você veja que depois foi usado de violência contra o missionário, né? E ninguém fez nada. Que a lei nos garante. Se a polícia vir, eu saio. Oferece o Thiago, por favor. Eu não quero encostar em você. Ô, James, pode ser. É anticonstitucional e... Aí você veja que esse de camisa de roxo, ele fala, eu não quero encostar em você, né? Eu não quero encostar em você, né? Para você ver como são violentos, né? O assunto é muito problema, gente. Muito problema. Não tem problema. Eu vou até a delegacia para fazer valer o direito. Não tem problema. Alfonso, deixa eu falar mais uma vez para educação. Aqui não tem nem segredo. Bom, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem... Aí você veja aí, né, que o próprio filho do missionário, né, foi ajudar o pai ali e levou empurrão desse calvinista aí. Misericórdia, irmão. Quem ficará no seu santo lugar? Meu Deus, né? A esposa, né? A esposa, meu pai, aí, querendo ajudar sem poder ajudar, né? A esposa do missionário. Isso é triste, irmão, que fizeram com esse missionário, né? Que o Paulo Júnior escondeu isso aí, né? Nunca confessou esse pecado aí da sua igreja. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu... Para você ver aí, né? São os lutadores de jiu-jitsu, né? É os discípulos de Paulo Júnior, né? Paulo Júnior, ele é treinador de jiu-jitsu. santo lugar. Aí o que acontece é que eles treinam jiu-jitsu para agir com violência com as pessoas, né? Você veja aí.
Você veja, amado irmão, você veja que esse calvinista queria a todo tempo continuar enforcando o irmão, viu? Sorte que o irmão estava tirando o braço dele. Mas ele queria a todo tempo enforcar o irmão, para você ver, né? Que não levou sua alma para a vaidade, nem jurou. Então, meus amados irmãos, né? Esse aqui é um dos pecados da Igreja do Calvário do Paulo Júnior. Ele nunca confessou essa agressão que fez com o missionário, ok? E ponto final, ponto final. Fora os outros pecados, né? Do Paulo Júnior que tem nos vídeos. Tem muitos vídeos que mostram o pecado do Paulo Júnior, a arrogância, ok? Bom, irmão, depois eu vou publicar sobre a nota, né? A liderança publicou a nota falando toda a verdade, né? E realmente mostrando que o Paulo Júnior foi expulso por causa dos seus pecados, né? Que eu vou mostrar depois, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.